Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui retornando para que nós possamos aí retomar eh, a nossa reflexão, o nosso estudo do capítulo de número 2 do livro de Jó. Nós já meditamos um pouco no capítulo de número um. Iniciamos então o capítulo de número 2. Eu disse que nós dividiríamos, né, com blocos. Então, a primeira fase nós falamos da enfermidade de Jó. Mostramos os versículos dentro do livro de Jó que estão relacionados aí com a enfermidade de Jó, e hoje eu gostaria de estar falando dos amigos de Jó. Então eu gostaria de ler no capítulo de número 2 aí do livro de Jó, do versículo de número 11 ao versículo de número 13, aonde então nós iremos aí iniciar o nosso estudo, já que o propósito que nós temos no nosso coração é de estudar aí o livro de Jó, né? Esse livro que tem um tema que é muito profundo, que traz, né, o questionamento, a interrogação: por que o justo sofre? E então nós veremos aqui agora o posicionamento aí dos amigos de Jó. Quem são eles, né? Eu vou tentar falar de Elifaz hoje, e posteriormente vamos fazer nos outros vídeos para tentar aí falar de cada um deles e também o que eles falaram para Jó, né? O pensamento deles relacionado aí ao sofrimento de Jó, e tentar trazer para a nossa vida, né? Muitas das vezes nós podemos nos comportar como os amigos de Jó. Então, diante de um aconselhamento, diante de uma orientação em que as pessoas elas estão vivendo, nós precisamos entender aí algumas coisas partindo da palavra de Deus, né? Então eu gostaria já de meditar com vocês aqui no capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13, diz assim: ouvindo, pois, os três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita. E concertaram juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. Levantando de longe os olhos, e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, nós iniciamos aqui tentando mais ou menos diante de algumas posições, pois os nossos estudos são baseados, né, em pesquisa, né, em estudos, né, nós buscamos então entender visões de diversos historiadores, teólogos, né, então partimos a Bíblia, comentários, né, pesquisas, para que nós possamos então chegar aí ao conhecimento do contexto, tanto histórico, geográfico, cultural. E quando nós lemos esse capítulo, principalmente a partir desses versículos que nós lemos, aqui nós estamos então na segunda parte da crise que Jó ele vivenciou. Ou seja, no capítulo 1 são atacados seus bens, a sua família, e no capítulo de número 2 então nós teremos Jó sendo atacado na sua saúde. Nós ainda não falamos, né, da mulher de Jó, iremos falar da mulher de Jó e sua reação diante desse cenário, que não era nada fácil, como no outro vídeo nós falamos, né, quando Charles Swindoll diz que diante de 4 coisas que ele fala, jamais julgaríamos aí a vida dessa mulher diante do que ela também vivenciou. E hoje então aqui nós estamos diante desses versículos, desse versículo que faz parte então aí dessa segunda etapa da crise que Jó está vivenciando. Alguns dizem que são alguns meses
da primeira fase que ele passou, da sua primeira crise. Então, não se sabe exatamente, alguns falam 8 meses, outros 1 ano, não dá para ser certo, né, específico, ser aqui contundente relacionado aí ao tempo determinado. Então, nós não conseguimos assim determinar exatamente quanto tempo passou aí da primeira para a segunda fase. Certo é que passou um período, então agora esses amigos de Jó, eles estão cientes do que aconteceu com Jó, chegou a informação de alguma maneira e então eles vêm estar com Jó. E aí, iniciando o versículo de número 11, diz que ouvindo, pois, né? Então eles ouviram e eles, diante de ter escutado aí o que tinha acontecido com o seu amigo, eles vieram, né? Então diz aí os 3 amigos de Jó. Essa palavra amigo dentro do texto, segundo Strong aqui, tem um sentido muito amplo nessa palavra amigo. Porém, dentro desse texto está relacionado com uma pessoa íntima, né? Com um amigo chegado. Então, eram pessoas aqui que possivelmente eram amigos muito chegados de Jó. Eram pessoas que havia um relacionamento muito próximo com Jó. Quem são esses amigos de Jó, esses 3 amigos de Jó? Charles Pfeffer, no seu comentário, né, ele é professor de literatura antiga e comentarista bíblico, né, tem vários livros aí, como propriamente aí o dicionário o Wycliffe, né, onde ele tem a sua participação, entre outros materiais muito abençoador, como o comentário bíblico Moody, né, e outras coisas mais, né. Ele diz que possivelmente eles deveriam ser príncipes aí aonde eles moravam, né, e não simplesmente príncipe, mas pessoas renomadas, pessoas experiente e é levado em consideração a região da onde eles partiram, cada um deles. Por quê? Cada uma dessas regiões nós encontramos dentro da Bíblia que são consideradas lugares de pessoas sábias. Por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 49, versículo de número 7, nós iremos ver aí que Temã, em Edom, era considerada um local de pessoas que possuíam sabedoria. 1 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 30 também, vai fazer essa relação com essas cidades aí, com esses lugares de cada um deles e o lugar considerado de pessoas sábias, de pessoas que tinham uma experiência muito grande e da onde também saía muitos conselheiros, ou da onde tinha conselheiros, aonde habitava conselheiros. Então, acredita-se que esses homens possivelmente poderiam ser príncipes nos seus lugares, né, ou sábios, conselheiros, pessoas que davam orientações aí sábias para as pessoas, né? É o que alguns aí acreditam. Eles vieram então, né, diante do que eles ouviram, para consolar a Jó. O versículo de número 11 diz que vieram condoer-se, né, dele, ou consolar. Essa palavra consolar aqui significa ter compaixão, ou seja, eles vieram então para estar passando um momento com Jó diante daquele cenário aí de grande sofrimento, de grande tristeza. Então nós vamos ver que eles estão bem intencionados, são amigos verdadeiros, né, que vieram então para estar ajudando Jó, para estar consolando Jó ali. E aí nós vamos ver a reação deles diante do cenário que eles encontram, né? Como que eles vão agir, e nós veremos que a ação que eles têm diante do cenário, nós veremos aqui que quando eles vêm, né, e levantaram de longe os olhos e não conheceram, né, então eles viram Jó de longe, já não conheceram, e levantaram a voz, choraram, rasgaram cada um seu manto sobre a sua cabeça e lançaram pó, né? Assentaram-se juntamente com ele na terra
7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viram que a dor era muito grande. Então, o que eles estão fazendo aqui é uma prática no Oriente Antigo de um momento de luto, ou seja, as pessoas naqueles dias, quando estavam vivendo o luto, aqui, o que eles faziam? Eles rasgavam as vestes, né? Uma parte das vestes, e jogavam cinza, né, sobre a cabeça, misturado com terra. Isso era símbolo naqueles dias ali de profundo sentimento de humilhação diante de Deus e dos homens, e de grande dor, né? Não só isso, também era seguido aí um período de choro e de lamentação. Esse choro era um anúncio aí para todos que moravam nas circunvizinhanças, né, os vizinhos, para que eles soubessem que havia alguém ali que havia partido, e que aquela casa e aquelas pessoas estavam enlutadas, estavam tristes diante daquele ocorrido, né? Então eles uivavam, eles choravam de um jeito em que todas as pessoas poderiam ouvir de longe. Isso é nítido também no livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 30, quando o anjo da morte passa no Egito, e nós vamos ver ali que há um pranto enorme, né, que diz que foi possível ouvir em todo o país ali o choro ali dos egípcios, né, diante de tudo aquilo que eles estão então vivenciando. Aí nós veremos ainda relacionado a isso, em Miqueias, capítulo de número 1, versículo de número 8, que a família que estava de luto, elas se reuniam para se lamentar, né? E Miqueias chega a dizer que o ruído soava como de chacais e de avestruzes, né? Que o som que eles faziam. Nós vamos ver que Davi, quando perdeu seu filho também, Absalão, né, morto por Joabe no campo de batalha, ele também se lamenta, ele também grita na sacada da sua casa. 2 Samuel capítulo 18, versículo de número 33. No Novo Testamento, nós também teremos, né, esse mesmo quadro aí, essa mesma situação diante do luto. Marcos capítulo de número 5, quando Jesus chega na casa de Jairo, o príncipe da sinagoga, nós vamos ver ali que era naqueles dias algo que principalmente as famílias que eram ricas, o que elas faziam? Elas então alugavam as mulheres que se chamava carpideira, e pessoas que tocavam para eles louvarem e cantarem músicas de luto. Então essas mulheres, dizem que essas mulheres elas pegavam e falavam, né, o nome às vezes de algum parente, de alguma pessoa da casa, gritando. E essas carpideiras eram mulheres profissionais que viviam disso, né? E elas aumentavam então essa agonia, esse choro, esse pranto aqui no momento ali em que eles estavam vivendo de luto, né? Isso era típico naqueles dias. Nós vamos ver isso em Jeremias também, capítulo de número 9, versículo de número 17, e Amós, capítulo de número 5, versículo de número 16. Então eles trocavam as suas vestes, né, colocavam roupas feitas de couro de cabra, que era conhecida como pano de saco, né? Era usada essas roupas porque diz que ela gerava um desconforto nas pessoas, e elas então ficava ali diante daquela situação como se aquela situação também gerava desconforto, e eles então batiam no peito em sinal de luto, em sinal de tristeza, de grande humilhação. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 48, né? Como eu disse, rasgavam as vestes para mostrar essa tristeza. 2 Samuel capítulo 3, versículo de número 31. Outra atitude que é associada aí à demonstração de tristeza era rapar a cabeça e jejuar, e ficar meditando em silêncio durante 7 dias. Gênesis capítulo 50, versículo 10, 1 Samuel 31, versículo de número 13. Então nós vamos ver que foi exatamente isso aí que os amigos de Jó eles fizeram, né? Eles se levantaram de longe,
Eles levantaram uma voz, choraram, rasgando cada um seu manto, raparam, né, a sua cabeça, jogavam pó aí sobre a sua cabeça, na verdade, né? Lançavam pó ao ar e assentaram junto aí de Jó e ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, só em silêncio. Então isso era naqueles dias algo que fazia parte então do luto. Agora vamos ver aqui quem são cada um desses, e vamos iniciar aí com Elifaz. Quem era Elifaz? Primeiro, Elifaz, o seu nome em hebraico quer dizer Deus é vitorioso. Esse acredita-se que era o mais velho e considerado o mais experiente. Nós iremos ver ele, então, que vai iniciar aí o cenário que de aconselhamento e de palavras dadas a Jó diante daquela situação em que Jó ele está vivendo. Nós veremos então que o seu argumento relacionado à sua palavra para Jó está relacionado ao fundamento da experiência de vida que ele tem. Nós iremos encontrar em Jó capítulo 4, versículo 8, ele dizendo assim: pelo que tenho observado, né? Então ele vai se basear aí a sua orientação a Jó, o seu conselho, se é que podemos chamar disso, o que ele fala com Jó relacionado à observação da vida do homem. D.A. Carson diz que a essência do discurso de Elifaz a Jó assim, ó, o que ele vai dizer: você é um homem piedoso, e como bem sabemos, não há, portanto, necessidade alguma para se desesperar. No final das contas, tudo vai terminar bem. O inocente nunca sofrerá. Você está sofrendo agora porque não é perfeito e precisa de alguma correção e disciplina. Então, D.A. Carson diz que a essência aí das palavras aí do discurso de Elifaz vai estar relacionado a isso. Jó capítulo 5, versículo de número 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então, o discurso dele, esse conselho que ele vai dar a Jó, é considerado aqui como um discurso de uma pessoa autoritária, dogmática, aquela pessoa que vai viver ali dentro de uma doutrina. E nós veremos então nesse personagem aqui um discurso meio que relacionado à visão da semeadura, né, e da colheita, aquele negócio do karma. Mais ou menos é isso que nós veremos dentro aí do discurso de Elifaz. Então nós vamos ver aqui o Elifaz iniciando. Hoje, se possível, falaremos do capítulo 4 e o capítulo 5, mas o seu discurso, nós temos capítulo 5, capítulo 15 e capítulo de número 22. E aí, então vamos iniciar aqui o discurso dele, o que ele começa a falar com Jó. Então, o versículo de número 1 diz assim: então respondeu Elifaz. Observe que Elifaz respondeu. Ele respondeu ao quê? Nós vamos entender que no capítulo de número 3, ele vai dizer a Jó, porque no capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 26, nós veremos Jó. Primeiro, ele desejou não ter nascido. Segundo, ele desejou ter morrido no ventre. E então nós veremos as queixas de Jó no capítulo de número 3. Nós não falamos ainda, porque ainda estamos no capítulo de número 2, falando de cada personagem. No capítulo 3 nós temos as queixas de Jó, e dentre as queixas estão os porquês, né? Então dentro do capítulo 3 aparece diversas vezes, né? Por que eu nasci? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Jó por diversas vezes usa aí, né, o porquê. E aí ele faz então, depois vai responder no capítulo de número 4, e ele fala assim: eu não queria falar nada, né? Mas quem aguenta ficar quieto
diante das suas queixas, diante dos seus porquês, diante das suas perguntas, diante do sofrimento, quem aguenta ficar quieto diante do que você está falando do Todo-Poderoso? E então é aí que nós veremos o início da fala aí de Elifaz. E ele começa então, no capítulo de número 4, onde nós vamos abordar agora, ele inicia falando que era fácil Jó ter falado para os outros. Agora ele estava passando e precisava viver tudo aquilo que um dia ele havia ensinado. Então ele começa falando com Jó, para Jó agora, mais ou menos aquilo que nós na nossa cultura falamos, né? Ó, você precisa viver aquilo que você prega. Então, ele inicia de uma maneira branda, falando, eu não queria falar diante da sua dor, porque aumentaria o seu sofrimento. Mas eu não tenho como ficar quieto. E quando então ele inicia, olha o versículo de número 3, o que ele vai dizer. Do 3 ao 5, ele diz: eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas, e as tuas palavras levantaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes fortificaste, mas agora te vem, e te enfadas, e tocando em ti, te perturbas. Então, ele está dizendo, você ajudou pessoas, você levantou pessoas, e agora o sofrimento chegou em você. E agora chegou o momento de tudo aquilo que você falou, você vivenciar. Então, imagine, irmão, esse discurso. Imagine diante daquilo que Jó já está vivendo. E aí, o amigo, aquele que veio para consolar, Charles Swindoll chega a dizer que eles vieram para consolar, mas eles acabaram perdendo o propósito. E agora, então ele começa a trazer aquilo que, como experiência de vida, ele acha que é a resposta para o sofrimento de Jó. Porque Jó perguntou por quê? E então ele, como uma pessoa experiente, como aquele que vai nos mostrar dentro do texto que teve uma experiência com um espírito que falara com ele, agora ele acha que ele pode trazer a resposta para o sofrimento de Jó. Olha que perigoso isso. E então ele inicia falando para Jó, você precisa agora, meu amigo, se levantar. Por quê? Porque você ensinou, você falou, você levantou pessoas e agora o sofrimento bateu na sua porta e você não vive aquilo que você ensinou? Continuando ainda, nós vamos ver que o Elifaz aqui diz para Jó, fica tranquilo. Por quê? Ele vai dizer, porque nós sabemos que um homem bom, ele não sofre. Observe que isso parece meio irônico. No versículo de número 6 ele diz assim, porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Ele diz, você não era sincero? Será que em algum momento da sua vida você não se perdeu? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é mais ou menos a Jó, ué, você não era um homem justo? Você não era um homem reto? Se você é um homem justo, você sabe muito bem que o justo não sofre. Porque o homem que faz o bem, Deus não lhe dá o mal. O homem que anda correto em sua justiça, ele não sofre. Então, ele faz aqui, ele diz para Jó, ele diz, Jó, você sabe muito bem, nós sabemos que Deus não paga o bem que a pessoa faz com o mal. Então, em alguma coisa ele está dizendo para Jó, ei Jó, lembre aí, porque quem sabe você não se desviou, você não fez alguma coisa que acabou desagradando a Deus e você acabou se perdendo pelo caminho. Não para por aí, meus irmãos, é muito duro esse discurso. Aí nós veremos no versículo de número 7, ele diz que Jó, ou que para Jó aqui, que Deus não permite, observe isso, que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Olha só a teologia de Elifaz. E às vezes, eu acho muito interessante nós meditarmos nisso, porque às vezes nós também, diante do sofrimento de algumas pessoas, nós podemos também ser os Elifaz da vida. Porque ele olha para o sofrimento e sem saber aquilo que havia acontecido entre Deus e Satanás, a permissão de Deus. O capítulo 2, Deus diz que Jó estava sofrendo sem causa. Não havia necessidade.
Não havia nada na vida de Jó que fazia com que ele colhesse o que ele estava colhendo ali. Ele não havia plantado esse mal. Então isso é algo muito sério. E aí ele olha para Jó no versículo de número 7, ele diz, reflita agora, na linguagem da NVI esse versículo. Observe, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Olha o que ele faz, ele está dizendo aqui, me diga, diante da minha experiência de vida, eu nunca vi um inocente padecer, eu nunca vi um justo morrer. Eu conheço, eu sei o que eu estou falando, Jó. E então ele está dizendo para Jó, é necessário que você se arrependa. É preciso se arrepender, porque você falhou, você fez alguma coisa. Às vezes pode ser que ninguém viu, mas Deus viu, e você está colhendo aquilo que você plantou. Isso é muito sério, meus irmãos. E ainda veremos aqui que ele vai dizer para Jó que os pecadores arrogantes semeiam o mal. Que irão colher a morte diante da calamidade. Olha o versículo de número 8. Pelo que tenho observado, que quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colhe. Irmãos, olha só que coisa complicada isso. Nós precisamos entender que muitas das vezes a melhor coisa é permanecer em silêncio diante de cenário que nós não sabemos. Quando nós achamos, é muito perigoso, quando diante da nossa experiência, nós achamos que sabemos tudo, que podemos muitas das vezes falar, e depois nós veremos que eles estão falando sem o conhecimento da causa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Aqui, ele vai dizer que o pecador é destruído por Deus, e ele está dizendo, Jó, você está em pecado. Olha o versículo 9, ele diz assim, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até o dente dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Então ele diz para Jó, você precisa se acertar com Deus, porque Deus destrói o pecador. Não para por aí. Observe do versículo 12 ao 17, ele diz agora uma experiência que ele tem, que um espírito lhe apareceu e falou com ele. E diante dessa experiência espiritual que ele teve, ele atribui esta certeza a essa experiência. E isso pode acontecer conosco. Quantas pessoas que, às vezes, diante desse argumento, e não estamos aqui falando que Deus não nos dá visões, que Deus não nos dá sonho. Bem verdade, eu sempre oriento aos irmãos da nossa igreja aquilo que Jeremias, ele falou, que nós, quando temos um sonho, devemos contar o sonho como sonho. Né? Ou seja, aquele que tem a palavra de Deus, que pregue como verdade. Cremos nas manifestações de Deus, na atualidade dos dons espirituais, cremos, não duvidamos, mas precisamos ter muita cautela. Por quê? Porque nós iremos ver que um dos fundamentos basilar dessa experiência de ele faz e da certeza que ele tem, é essa experiência que ele tem com esse Espírito. Que dentro do texto, né, a definição de Champlin diante de várias posições, ele acredita que é um anjo. Eu, na minha interpretação, eu já entenderia dentro desse contexto como um demônio. Uma das possibilidades que Champlin descarta. Mas eu, no meu entendimento, lendo o texto, para mim aqui, isso parece um demônio. Veja bem, vamos ler aqui. Versículo de número 12, diz assim, disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. E ele parou, mas não pude identificá-lo. Isso é a visão que ele está tendo. E um vulto se pôs diante dos meus olhos. E ouvi uma voz suave que dizia, poderá algum mortal ser mais justo do que Deus?
Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Então, a interpretação do Champlin aqui é que aquilo que Paulo diz, que não há, né, um justo sequer, que todos os homens são pecadores, é o que esse vulto, esse espírito, né, que nós vemos dentro desse texto diz. Então, ele, diante dessa experiência que ele tem mística aqui, ele faz aí uma das bases para o seu aconselhamento a Jó, ou para a sua palavra para Jó naquele momento, diante dos porquês que Jó estava passando. Por quê? Por quê? Por quê? Então ele diz, sabe por quê? Porque você pecou, você fez alguma coisa errada, e diante disso, Deus, ele destrói o pecador, Jó. E aí ele diz, e eu me baseio não simplesmente na experiência de vida, mas na experiência espiritual que eu tive numa noite, que um espírito apareceu para mim e ele falou comigo. E não para por aí, meus irmãos. Ainda, ele não acredita que Jó queria morrer, como Jó está falando no capítulo de número 3. Ele chega à conclusão que o que Jó queria mesmo era sair da disciplina que Deus estava lhe dando. Jó não queria sofrer a consequência do seu pecado. Olha que coisa pesada isso, irmãos. E aí, nós passamos um pouquinho para o capítulo de número 5, e preste bem atenção o que ele vai dizer aqui no versículo de número 1. Ele diz, clame, se quiser, mas quem ouvirá? Para qual dos seres você se voltará? Ele diz, nenhum anjo pode livrar você da mão de Deus. Você acha que você está querendo morrer mesmo, Jó? Eu entendo que você está querendo sumir da disciplina que Deus está lhe dando. Então, o Elifaz aqui, ele acusa Jó de pecado. E ele trabalha para que Jó se arrependa. Se arrependa, Jó. Porque Deus é justo. Não há um homem que possa julgar que Deus está errado. Ainda, meus irmãos, do versículo 6 ao 7 do capítulo de número 5, diz que o homem que gera o seu próprio sofrimento, ele vai dizer para Jó assim, você que gerou esse sofrimento. Mais ou menos aquilo que Salomão, ele diz, né? Do que se queixa o homem? O homem se queixa do seu próprio pecado. Observe, por favor, aqui, no versículo 6 e 7, pois ele diz assim, ó, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. Que seriedade isso daqui. Olha o versículo 7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que o homem pecador, o homem que pecou, ele colhe aquilo que ele fez, que ele semeou. Então, ele está dizendo para Jó que o homem que gera o seu próprio sofrimento. Não para por aí. Ele vai dizer aqui o que Jó deveria fazer. No versículo de número 8, esse é um problema da gente muitas das vezes achar que sabemos, nos colocamos diante do sofrimento das pessoas e falamos assim, se fosse eu, faria isso. E é isso que ele vai fazer. No versículo de número 8, ele diz assim, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Se fosse eu, buscaria Deus, Jó. Se fosse eu iria a Deus. E às vezes nós também não caímos nesse mesmo erro, de olhar para a situação que uma pessoa tá passando sem ter certeza, né, do que aquilo veio causar na vida da pessoa, aquele sofrimento, ou por que ela está sofrendo, e às vezes nós nos colocamos como ele faz e também falamos do mesmo jeito. Se fosse eu, agiria desse jeito. Ainda, no versículo de número 17, ele fala para que Jó viesse aceitar a disciplina. Olha só, irmãos, no versículo 17 ele diz assim, como é feliz um homem a quem Deus corrige. Ele está dizendo, Deus está te corrigindo, Jó. Como nós usamos no nosso linguajar, né, contemporâneo aí, você está pagando preço.
Você está pagando preço pelo que você fez. E aí ele diz, aceita. Aí ele diz, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É muito bom isso que ele fala. Esse versículo, fora do seu contexto, é maravilhoso para pregar. Mas dentro do seu contexto, nós veremos por que depois ele vai ser repreendido por Deus. Porque ele está falando com certeza. Ele está falando como se ele tivesse conhecimento de que o sofrimento que Jó está passando é disciplina. Deus está te disciplinando, Jó. Aceite o sofrimento. Ele ainda diz que Jó deveria seguir o seu conselho, porque se ele seguisse o conselho, Deus iria restaurar todos os bens e a família de Jó. Ô irmão, que duro isso, hein? Que duro isso. Olha o versículo de número 18, ele diz, pois ele fere, mas dele veio tratar, ele machuca, mas as suas mãos também cura. Ele diz para Jó, Deus fere Jó, mas Deus também cura. Deus ele disciplina, mas ele também vem com a retribuição dessa disciplina. Oh, irmãos, que coisa séria. Do versículo 19 ele diz assim, de 6 de desgraça ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra livrará dos golpes da espada.